Bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um encontro nosso em que vamos tentar explicar um pouco mais acerca dos princípios básicos que norteiam a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre as leis morais. Onde estão escritas as leis morais? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos Espíritos na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde estava escrito as leis morais. E os Espíritos foram bem concisos. Eles disseram que essas leis estão escritas em nossa consciência. Então o homem já traz dentro do seu arcabouço psicológico, desde sua criação, noções das leis que regem o espírito dentro do universo. Porque nós, como eu já disse, existem dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. A matéria tem as suas leis que nós estudamos nas universidades, nos colégios, e o espírito também tem suas leis. Leis essas que nós aprendemos nas igrejas e que a doutrina espírita pretende trazer esses ensinamentos, esses estudos e esse conhecimento como uma ciência, uma busca pelo entendimento e pelo conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de como devemos agir para vivermos em paz e em felicidade. Então, existe no Livro dos Espíritos toda uma parte, a parte terceira, o livro 3, que trata sobre as leis morais. E ela inicia o capítulo das leis morais falando sobre a lei divina ou natural. Os Espíritos queriam nos mostrar que não existe uma lei divina no sentido que seja uma lei muito diferente, que só compete a Deus. Não. Ele diz que existem dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. A matéria tem as suas leis, que nós aprendemos nas escolas, e o espírito, que somos nós, os seres que pensam e que sentem, também tem suas leis. E Jesus, dentre esses professores, foi o maior professor dessas leis que aqui estiveram na Terra. Só que Jesus, ele sabia ainda da nossa ignorância como espíritos. A ignorância que eu falo é a falta de conhecimento dessas leis, pelo grau de evolução que ainda não temos. Então, ele disse que no futuro iria mandar um consolador para tirar de sobre o véu, para nos mostrar, para trazer à luz aquilo que nós já sabemos, porque as leis de Deus, as leis que nos regem, as leis que regem o espírito dentro do universo, estão escritas em nossa consciência. Então nós vamos apenas relembrar, não é? Nos educar e colocar em prática essas leis na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Não é? Então, existe todo um capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre as leis morais, lei de igualdade, lei de conservação, lei de destruição, lei de trabalho, né? E várias outras leis que nos orientam a compreender, praticar essas leis para nos tornarmos elementos úteis da sociedade em que nós vivemos nos dias atuais. Então, não é nada de divino. São coisas naturais, e essa é a pretensão dos Espíritos, que nós as vejamos como coisas naturais, como coisa corriqueira, como coisas do dia a dia, as aprendamos e as coloquemos em prática para vivermos em paz, em luz, em amor. Deus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de vocês. Nos assistam em seus canais, nos canais do YouTube, do Facebook, no Instagram,
por favor, curtam e compartilhem. E, se possível, é muito importante, se inscrevam no canal do YouTube. Muito obrigado e que Deus abençoe. Amanhã aqui estaremos com um novo tema.